Graça e paz a todos, muito boa noite. Sou o pastor Adriano Meira. Estamos iniciando mais uma quarta de estudos, dando continuidade ao seminário chamado Um Lugar Chamado Inferno. Queridos, é um tema muito polêmico, é um tema pouco discutido, falado, porém muito importante dentro daquilo que nos foi proposto através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus ministrou muitas vezes, falou sobre o reino de Deus, mas sempre também ensinando sobre um lugar chamado inferno, que é um dos dois destinos que a humanidade tem. Temos que conquistar a nossa salvação para sermos livres deste lugar chamado inferno. Vou aqui trazer uma recapitulação rápida da primeira aula e vamos acompanhar aqui. Você que já participou da primeira aula, não precisa anotar, que é apenas uma recapitulação. Mas você que está acompanhando pela primeira vez este seminário, você, se quiser anotar, tomar nota, assim fique à vontade. A origem da palavra inferno, no latim é infernus, que significa profundezas, mundo inferior e lugares baixos. No hebraico, a palavra inferno significa Seol, que significa morada dos mortos, profundezas e lugares baixos. No grego, a palavra inferno significa Hades, que significa na mitologia grega reino dos mortos. No Novo Testamento, Jesus disse, narrado por Lucas, se referindo ao inferno, no grego, a palavra Hades, que a palavra mais equivalente é Gehenna, ou seja, G-E-E-N-A, Gehenna, que quer dizer lugar de castigo ou tormento. Vamos ler o que está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 23. Lucas capítulo 16, versículo 23. Vai dizer assim: no Hades, ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Lucas capítulo 16, versículo 23. Aqui Jesus está falando sobre Hades, que significa no grego inferno, ok? Está falando também sobre o Lázaro, o homem rico e o mendigo chamado Lázaro. E é aqui que nós vamos ficar logo mais e vamos explanar as escrituras. Continuando aqui a recapitulação, no Antigo Testamento também menciona inferno. No Salmo de número 9, versículo 17, que diz assim: mas o Senhor está entronizado para sempre, preparou o seu trono para exercer o juízo. Então, Jesus disse em 42% das suas parábolas a palavra inferno. Então, se Jesus trouxe muitas vezes essa palavra, quer dizer que eu e você temos que nos atentar mais sobre o assunto. E é por isso que me trouxe e me motivou a preparar esse seminário para te ensinar. Pergunte agora, ou na verdade, eu quero te dizer como é este lugar chamado inferno. Este lugar chamado inferno, Jesus faz ilustração do inferno também com o vale do filho de Inom. O vale do filho de Inom era um lugar que era fora de Jerusalém, onde era queimado os lixos, era levado toda a sobra, e era o lixão de Israel, de Jerusalém, da capital de Jerusalém, era o vale do filho de Inom. E lá era incinerado estes
esses lixos, tá? Esses resíduos. E os estudiosos dizem que lá o fogo não parava, porque sempre era levado lá os lixos, os resíduos, para serem queimados. Então, Jesus fala sobre este Vale do Filho de Himom e faz uma analogia, uma comparação com o inferno, ou seja, um lugar que o fogo não se apaga, um lugar de chamas, um lugar quente. Então, em Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 48, Jesus vai falar sobre isso e eu vou ler para você. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. 44. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. 45. E se teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Melhor é entrares coxo na vida eterna do que tendo dois pés, seres lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. 47. Ou se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no inferno. 48. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Essas são palavras de Jesus falando sobre o inferno. Na aula passada eu mencionei sobre o verme, sobre o fogo que não se apaga, cujo qual ele comparou com o filho, o Vale do Filho de Himom, e ele fala aqui também de se o nosso corpo pecar, é melhor entrar sem este membro ou parte deste corpo nos céus, arrancar fora, lançar fora, numa orientação de que é melhor eu arrancar fora qualquer coisa para eu herdar o reino de Deus. Eu entrar coxa, eu entrar sem um olho, para entrar no reino de Deus. Então, quando nós olhamos Jesus falando sobre a importância do céu e a importância, né, de não ir para o inferno, ele faz menção de que o nosso corpo, mesmo sendo mutilado ou aleijado, falando no extremo, para arrancar fora, que valia muito a pena nós entrarmos no reino de Deus. E vale muito a pena para nós hoje entrarmos no reino de Deus da forma que a gente está e arrancar tudo o que não presta para poder entrar lá. Tamanha a importância de um dia entrar pelas portas de Jerusalém, de um dia entrar no seio de Deus, próximo de Deus, e morar para toda a eternidade. E mais do que isso, não só desfrutar do reino de Deus, mas ficar livre do reino dos mortos, dos lugares baixos, de um lugar chamado inferno. Então Jesus estava falando sobre isso, e lá o verme não morre, aquilo que consome a gente não morre, que é as chamas, o verme. E falamos também sobre o enxofre na aula passada, que traz algo terrível também, para aumentar o tormento e a dor. Na palavra, Jesus diz no verso 43, fogo inextinguível, ou seja, um fogo que não será apagado, ou seja, impossível de dominar e de acabar. Então o fogo que arde no lugar chamado inferno, ele não se apagará, ele é impossível apagá-lo e dominá-lo, ou seja, um fogo eterno, uma condenação eterna, uma dor eterna, algo que irá nos consumir eternamente. Então, querido, eu abro um adendo aqui, mostrando para você, através das escrituras, que não vale a pena trocar nada que é temporário, nada que é limitado com aquilo que é eterno e ilimitado. De forma alguma podemos trocar aquilo que é eterno, seja a salvação
e o livramento da condenação eterna. Como podemos trocar meia hora de prazer a troco de ficar condenado para toda a eternidade? Minutos por coisas eternas. Entenda, quando eu falo de eternidade, eu não falo de começo e nem fim, eu falo de algo eterno, para sempre. E este lugar chamado inferno é uma condenação eterna. Vão desejar morrer, mas não vão conseguir, porque já está lá o corpo glorificado, um corpo que será condenado. Nós iremos sentir, a nossa alma é o sentimento, é a dor, é o prazer. Nós iremos ter a consciência de que estamos sendo atormentados, ou se estamos no céu e sendo abençoado, o gozo eterno, aquela paz eterna, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então vale a pena todo e qualquer sofrimento que eu tenha passado neste momento, vale a pena toda e qualquer perca que eu tenha sofrido, vale a pena toda e qualquer situação que tenha me feito chorar, vale a pena tudo que eu tenho negado através de Jesus Cristo para herdar o reino de Deus, vale a pena toda e qualquer pobreza e miséria que de repente eu estou passando, vale a pena de repente eu morar numa casa de aluguel, se é isso que está me proposto hoje, do que eu perder a morada eterna e de qualquer jeito, de qualquer forma, eu conseguir dinheiro para ter uma vida momentânea de prazer, trocar por aquilo que é eterno, que é a morada que Deus tem para nós, e mais do que isso, livrar eu e você da condenação eterna, do tormento eterno, do verme que não morre, que irá consumir todos aqueles que serão lançados lá. Então, no verso 44 ele fala do verme. Estou falando, para quem entrou agora, em Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 48. Então ele vai falando sobre o verme que não morre, aquilo que consome no inferno não morre. É forte. Lá ele tem autoridade, este verme de consumir. Enquanto aqui na terra, Satanás também tem o desejo, né, de nos consumir. A Bíblia diz que fugiu aqui. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, à procura a quem ele possa tragar. Tá? Então, se não fosse as misericórdias de Deus, eu e você já tínhamos sido consumidos, aniquilados, mortos por Satanás, se não fosse as misericórdias de Deus. Olha o que diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Só ouça. A bondade do Senhor jamais acaba. Então, isso é um acalento para o nosso coração. Porque se no inferno o tormento não acaba, a bondade do Senhor também jamais se acaba. E as suas misericórdias não têm fim. Então, quando nós vamos falar sobre o inferno, nós temos que ter a consciência que este lugar existe. Não é um conto. Ele fica no seio da terra, ou seja, nos lugares baixos. É um lugar interessante que, só para você pensar aí, o interessante é quando eu olho para os vulcões que emana do fundo, do meio da terra, do centro da terra, onde tem as larvas quentes, onde jorra essas larvas muito quente, eu começo a entender que a Bíblia ela fala muito de ciência. Então este lugar existe, querido.
Um lugar chamado inferno. Abra sua Bíblia agora, em Lucas capítulo 16, versículo 19, que é onde nós vamos meditar nesta noite, nesta segunda aula, tá? Esta segunda aula de um lugar chamado inferno. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Vou lendo aqui a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Versículo 20. Ao seu portão estava deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas úlceras. Versículo 22. Veio morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. 23. No Hades, ou seja, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, o mendigo, de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. Versículo 26. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós, ou passar para este lado. 27. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que me mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que venham eles também para este lugar de tormento. Que não venham eles também para este lugar de tormento. 29. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. 30. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. 31. Abraão, porém, lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui esta leitura fala sobre o rico e o Lázaro. E antes de eu ir verso a verso com você, eu quero desconstruir algo biblicamente com você. Pastor, o que o Senhor vai desconstruir hoje biblicamente? Eu vou desconstruir este sofisma de que, como está falando de um rico aqui e de um pobre, eu quero te dizer e desconstruir que pode estar assistindo alguém que é rico, e porventura, através de sofismas, que nós aprendemos muito, mas
na Bíblia às vezes não está, de que um rico nunca vai herdar o reino dos céus, de que um rico está condenado ao inferno e pronto, acabou, de que um rico não tem a chance de se arrepender e de herdar o reino de Deus. Então é aqui que eu quero desconstruir, para depois a gente entrar na parábola do rico e do Lázaro. Então veja bem, Jesus disse em Lucas capítulo 18, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 18, versículo 24. Vamos ver o que Jesus está dizendo em Lucas capítulo 18, versículo 24. Aqui ele está falando com um jovem rico, mas eu vou direto no assunto, no versículo 24, Lucas 18, 24. Olha o que Jesus, olha o que a palavra diz para nós. E Jesus, vendo assim, disse: quão dificilmente, vou repetir palavras de Jesus, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Preste muito bem atenção. Jesus disse que será difícil os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Não disse que era impossível. Não disse que não entrarão. Você pode dizer um amém aí? Então Jesus está falando isso. E os discípulos disseram: quem então poderá se salvar? No versículo 27, discorre a sua Bíblia aí, vai lá no 27. Jesus vai responder esta pergunta dos discípulos. Lucas 18, 27. Respondeu Jesus: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então Jesus está dizendo que há uma possibilidade de o rico herdar. É difícil, mas é possível para Deus, ou seja, em Deus, se entregando a Deus, se arrependendo em Cristo, através de Cristo, a Deus é possível. O que é impossível para o homem são possíveis para Deus. Agora, vai lá no capítulo 19 de Lucas. Você está indo no capítulo 18. Eu peço que você vá até o 19 agora. Lucas capítulo 19, versículo 2. E eu quero te dizer que eu estou sentindo a presença do Espírito Santo enquanto eu leio a palavra de Deus. Eu espero que você sinta aí, em nome de Jesus. Lucas, vai um capítulo depois, Lucas capítulo 19, versículo 2. Lucas capítulo 19, versículo 2, eu vou entender que você já achou, porque é um pouquinho, algumas folhas para frente, de onde você estava. Aqui fala da passagem de Zaqueu, tá? E eu quero que você ouça o que está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 2. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Vou repetir, Lucas capítulo 19, versículo 2. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Eu estou aqui desconstruindo que muitos pensam, com textos isolados, que um rico não herdará, não tem oportunidade de herdar o reino dos céus. Ou seja, está condenado ao inferno. Isso não é bíblico. Te trouxe Lucas capítulo 18, onde quão dificilmente Jesus disse, e depois os discípulos falavam: então ninguém vai se salvar. Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. A possibilidade sim, se é se arrepender. Agora trouxe Lucas capítulo 19, versículo 2, onde fala que Zaqueu era rico.
Agora você vai discorrer os versos até o versículo 9. 19, Lucas 19, versículo 9. Neste mesmo capítulo que você abriu o versículo 2. Lucas 19, 9. Olha o que Jesus disse a Zaqueu. Disse Jesus a Zaqueu após se arrepender, queridos. Houve arrependimento para este rico, chamado Zaqueu. Olha o que Jesus disse. Hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Porquanto também este é filho de Abraão. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Lamando colai. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, rico, pobre, negro, branco, amarelo. Todas as nações. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, toda a humanidade através do pecado de Adão. Da humanidade. Jesus veio buscar o perdido. Amém? Então entenda, a possibilidade para rico, para pobre, através do arrependimento. Porque Jesus falou que é mais difícil? Acredito que seja. Por quê? Porque a Bíblia diz também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então aquele que ama o dinheiro, que tem muitas riquezas, corre o risco de amar mais o dinheiro do que a Deus. E aí ficará difícil ouvir a palavra e se arrepender. E o Espírito Santo convencer esta pessoa que ela não é nada, que o dinheiro dela não é nada e que as riquezas dos céus são maiores do que as riquezas da terra. Amém? Então vamos lá. Desconstruído essa questão de que alguns falam que os ricos não herdarão o reino de Deus, não há possibilidade, nós já quebramos isso. Desconstruído, vamos para o texto lido em O Rico e o Lázaro, Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, eu peço que você abra lá, que nós vamos discorrer os versos. Eu já li e agora eu vou aplicar a exegese e o ensinamento, versículo por versículo, trazendo dentro da lição deste seminário um lugar chamado inferno. Lucas 16, Bela. Lucas 16, versículo 19. Vamos lá. Nos versículos 19, 20 e 21, traz a história da vida de dois personagens: o rico e o Lázaro. O Lázaro era mendigo. O problema deste rico não era ele ter a riqueza. Quando você lê, o problema deste rico não foi ser rico. Não era um problema para ele. O problema era ver Lázaro, que era mendigo, na sua porta por vários dias e não ajudá-lo. Isso está no versículo 20. O problema não era ele ser rico, e sim Lázaro morar, ficar vários dias ali na porta deste rico e ele não o ajudar, ele não o alimentar. Tanto é que no versículo 21, você vai ver aí na sua Bíblia que o mendigo desejava comer as migalhas que caía da mesa deste rico. Então o problema deste rico não era ser rico, o problema era ele não compartilhar aquilo que ele tinha com quem estava precisando, com quem estava na tua porta, com quem estava próximo. Isso é um problema, meu querido.
nós termos e não compartilharmos com quem a gente está vendo todo dia, com quem a gente está vendo todos os dias, está próximo de nós, da nossa casa, do nosso trabalho. E vai passando os dias, ele olhava aquele mendigo e não fazia mais nada. Se tornou uma rotina olhar Lázaro na sua porta, cheio de chagas, cheio de dores, vendo o cachorro lamber as suas úlceras. Até o cachorro se compadeceu de Lázaro. E este rico, que poderia ajudá-lo a alimentar e muito mais a tratá-lo, passava de largo e assim não fazia por longos dias. No versículo 22, as escrituras diz que veio a morte para estes dois, tanto o rico como o pobre. A morte vem para todos, os que vão se salvar e os que vão ser condenados. Queridos, as escrituras são uma oportunidade para muitos. Ela está aí sendo pregada e anunciada, e dizendo sempre que há um lugar de salvação, mas também há um lugar de condenação para aqueles que não são salvos. Então, este lugar de condenação é uma segunda opção, porque a primeira é um lugar de salvação. O sacrifício de Jesus foi para a nossa salvação, não foi para trazer uma condenação. Tanto é que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O desejo de Deus é que eu e você se salve. O desejo de Deus é que eu e você viva para sempre com Ele. O desejo de Deus é que eu e você viva toda uma eternidade. Por isso que Ele preparou muitas moradas, desejando que muitos filhos morem com Ele, reconciliem com Ele, voltem à imagem e semelhança dEle, através de algo que Ele abriu mão, que é o próprio Filho, por amor da humanidade. Como que Deus é, na cabeça de alguns, um Deus irado? Como que Deus é, na cabeça de alguns, um Deus injusto? Ei, aprenda as escrituras. Aplique aquilo que você está aprendendo. Nunca chame o nosso Deus de Israel, o nosso Senhor, de injusto, de que Ele não sabe de nada, que é um Deus que não está tomando as providências que tem que tomar, que é um Deus que está fora do controle, que é um Deus que está à margem da humanidade, do sofrimento da humanidade. Deus está sofrendo com o sofrimento da humanidade, mas Ele estabeleceu a cruz, Ele estabeleceu a vinda do Filho, e não vai ter salvação sem o Filho. Não vai ter céu sem Jesus. Então há um alinhamento. Ramanduknai terei. Deus não tem culpa de que o ser humano escolhe aquilo que ele deseja. Deus deu responsabilidades para o ser humano. Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Eis que eu coloco diante de ti a bênção, a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. O desejo de Deus sempre é a vida, sempre é a bênção. Mas Ele é justo, mas Ele é verdadeiro. Ele quer a humanidade, por isso enviou o seu único Filho. Ele criou os céus, Ele criou este lugar e deseja morar com toda a sua criação. Foi assim desde o início, quando criou um jardim específico para um homem se relacionar com Ele. Então, eu quero aqui não deixar dúvidas de que Deus persiste em salvar a humanidade, e que este lugar chamado inferno é para Satanás e seus demônios, e só vai quem quer viver uma vida de qualquer jeito,
Só vai quem quer viver uma vida desleixada, não seguindo os princípios eternos. Então no versículo 22, a morte veio para os dois, para o rico, para o pobre, para o salvo, que está em Cristo, para quem não acredita em Deus. A primeira morte vai vir para todos, e veio para eles, só que tem um destino diferente. Por isso que eu estou ministrando e ensinando um lugar chamado inferno, porque é um dos destinos da humanidade. Não é brincadeira, meu irmão. Não é um conto de fadas. Não é o livro de Machado de Assis. Não é o livro de qualquer escritor de folclore. Não é um folclore. Não é um gibi. Não é uma revista Veja. Nem Caras. É a palavra de Deus, infalível, inerrante, poderosa, verdadeira. Não vão conseguir derrubar as Escrituras, porque senão já tinha acontecido. Mas a Bíblia diz que passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Como eu amo a palavra, como eu amo as Escrituras. Há dois destinos: o céu. E para quem não conseguir, não querer o céu, aí tem um outro destino: o inferno. O pobre, versículo 22, estou ainda. O pobre foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para um lugar. Mas nós vamos ver que o seio de Abraão, o significado deste lugar não é um seio de Abraão. Ele foi levado para próximo de Abraão. Nós vamos ver o significado desta palavra. Então o pobre foi levado pelos anjos. Por isso que todas as pessoas que não herdarão o reino de Deus serão lançados no inferno. Não serão levados, não serão conduzidos para o reino de Deus. O tratamento vai ser diferente. Hoje o tratamento é igual. Hoje a oportunidade é igual. Hoje não tem privilégios. É negar a si mesmo, pegar a sua cruz a cada dia e seguir a Jesus. Crer, se arrepender, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro todos os dias e conservar a tua coroa até o seu último dia de vida. Isso vai te levar para o céu. Jesus. Agora, quem for para o inferno será lançado, não será levado. Será lançado, jogado para este lugar. O pobre foi levado, você está no versículo 22 acompanhando aí na sua Bíblia, eu quero crer nisso. O pobre foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico foi sepultado. Lembra da diferença que eu falei, que no inferno são lançados no inferno. Aqui Lázaro, que era o pobre, o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Anote aí, é importante você anotar a expressão seio, ou seja, o significado da palavra seio, que foi a expressão usada, quer dizer junto a, junto ao. Também significa estar no peito, no seio, tá? Estar no seio, encostado. Também significa lugar de honra com alguém que lhe é superior. Faz ilusão também a um local de banquete, festa ou casamento. Então, tudo condiz com os céus, com o paraíso, um lugar de paz, um banquete, uma festa. Porque todas as vezes que Jesus fala sobre parábolas, ele fala sobre banquete, sobre festa, sobre casamento. Por quê? O casamento da noiva, que é a igreja adornada que está guardando o noivo, que é Cristo,
que diz que virá buscar a sua igreja para este grande casamento, ou seja, o arrebatamento. Vai vir buscar-nos para o casamento, que é a nova aliança, estabelecida por ele na terra, mas uma aliança que nos levará à vida eterna. Por isso que ele falou o seio de Abraão. Então, o Lázaro foi levado para o seio de Abraão, para junto de Abraão, para o lugar que Abraão já estava. Amém? Também encontramos essa expressão, não precisa abrir, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, só anote, que eu já vou ler para você. Também encontramos essa expressão no seio, em João capítulo 1, versículo 18. Diz assim: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, ou seja, junto ao Pai, próximo ao seu superior, lugar de honra, num banquete, numa festa. Esse o deu a conhecer. João 1,18. Então o seio de Abraão não é um lugar, o seio de Abraão é um lugar específico. É o mesmo lugar que estão todos os que dormiram no Senhor. Os que estão pela fé, onde Abraão alcançou pela fé, estão em Cristo Jesus e que pela fé estarão neste lugar. Amém? Então vamos lá. Jesus estava dizendo então que Lázaro foi levado para junto de Abraão. Está com Abraão. Ou seja, no lugar que Abraão estava. É este o lugar com o Pai, Deus, no céu. Está salvo. Amém? É tudo isso. Tá? Para não criar um lugar que não seja o céu. Que seja um outro lugar, o seio de Abraão. Está lá, não, está junto com Abraão. Tá? Todas as vezes que Jesus fala, este também é filho de Abraão, como falou para Zaqueu, em Lucas capítulo 19, versículo 2 em diante, este também é filho de Abraão, ou seja, é filho da fé, pela fé está salvo. E aí ele falou, houve hoje salvação na casa de Zaqueu. Então está falando de salvação, de Abraão, pela fé a salvação, que é o paraíso. Nós vamos ver isso numa passagem aqui através de Jesus. Muitos dizem sobre um outro lugar, mas a Bíblia nos diz que tem apenas dois destinos, queridos: é o céu ou é o inferno. O rico, Jesus não chamou pelo nome, e ainda estou aí explicando os versos da parábola do rico e o Lázaro. O rico Jesus chamou, falando de rico. Não falou ele do nome dele. Não chamou pelo nome. Falou, o rico. Agora, já o mendigo, o pobre, salvo, Jesus o chamou pelo nome, Lázaro. Não é este Lázaro que Jesus ressuscitou lá, irmão de Marta e Maria, tá? Em Betânia. É outro Lázaro. Tá bom? Não é o Lázaro que canta também. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, tá? É outro Lázaro. Mas, verdade é, trazendo a importância da palavra, que o pobre Jesus chamou pelo nome, porque ele estava salvo. Amém? Então, isso aí são pepitas da palavra. Saindo do verso 22 agora e indo para o 23, Jesus agora fala do lugar. Ou seja, no inferno, em tormentos, que era o lugar que o rico estava, sendo atormentado. Entenda uma coisa, está dando uma dimensão de um lugar de tormento, que é uma dos significados da palavra inferno, que nós vimos, tanto no grego quanto no hebraico, no latim. Voltando um verso de novo, para o verso 22,
o pobre foi levado e o rico foi sepultado. Ou seja, quando há um sepultamento, é para um lugar baixo ou para um lugar alto? Lugar baixo. 7 palmos para baixo. Então, o que significa lugares baixos? Mundo dos mortos, inferno. Então a palavra foi sepultado, ou seja, foi jogado, foi sepultado, foi para um lugar baixo, foi para o mundo dos mortos, foi para o inferno, tá? Continuando no verso 23, ele viu de longe Abraão, nos fazendo menção que este lugar que o Lázaro estava, junto com Abraão, ou seja, no seio de Abraão, que é o lugar de salvação, é longe do lugar de perdição e de tormento. Então, quando fala viu de longe Abraão, ou seja, nos traz uma noção de distância, nos traz uma noção de lugares distintos. Vamos continuar aí. E viu Abraão junto com Lázaro no seu seio, junto, no seu peito, junto dele, fortalecendo, que eram lugares diferentes. Lugar de salvação, lugar de condenação, céu, inferno, paz, gozo, tormento, tribulação. No verso 24, fala aqui de como é este lugar que o rico estava. Primeiro, ele queria refrescar a língua. Olha que forte isso. Ele queria refrescar a ponta da língua. Porque a sua boca, lógico, estava seca. Segundo, o lugar que ele estava era um lugar de chamas, de fogo. Dentre tantas passagens que nós vimos sobre o inferno, que retrata fogo que não se apaga e difícil de ser dominado, impossível de ser dominado. Verme e fogo. Este era o lugar que o rico estava, atormentado. Amém? Vamos seguir aqui. Olha que interessante. O rico gosta de mandar mesmo no inferno, irmão. Olha o que ele disse no versículo ainda 24. Pede lá para Lázaro me trazer um pouco de água. Queria ser servido, para que esta água fosse colocada em sua língua, para minimizar o tormento. No versículo 25, teve uma queda aqui, mas já voltou, tá? No versículo 25, Abraão responde: recebeste seus bens em vida. Por isso, entenda uma coisa, olha, Abraão responde: recebeste seus bens em vida. Por isso que Jesus disse em outra passagem, eu quero que você anote, tá? Esta passagem bíblica, Mateus capítulo 16, versículo 26 ao 28. Mateus 16, do 26 ao 28. Anote aí. Mateus 16, 26 ao 28. 26. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Estou lendo Mateus 16, 26. Anote aí. 27. Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. 28. Em verdade vos digo,
alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso nos mostra o quê? No versículo 26, sobre ganhar o mundo todo, as coisas do mundo, as coisas materiais. Por isso que Abraão respondeu no versículo 25, que nós estamos explanando: receber seus bens em vida, está tudo certo. Então Jesus estava falando, quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, ganhará a vida eterna. Sobre o pobre, disse Abraão, ele sofreu, e agora, estou no versículo, só para a gente não perder, versículo 25, da parábola do rico e o Lázaro. Versículo 25, explanando para você. Sobre o rico, falou sobre os bens. E sobre o pobre, agora, ele sofreu, ou seja, o pobre, Lázaro sofreu em sua vida, e agora é consolado. Se cumpre nesta passagem, sobre o pobre, o sermão do monte. Só anote aí, Mateus 5,4. Olha o que diz. Bem-aventurados hoje, ou seja, feliz é aquele, os que choram, porque eles serão consolados. Então, fechando esse versículo 25 e já entrando no versículo 26, o versículo 26 nos passa a ideia de separação de lugares de novo. Ou seja, é impossível trocar de lugar após a morte. É impossível quem está no céu ir para o inferno. E é impossível quem está no lugar de tormento trocar de lugar com quem está no céu. Aqui diz sobre um abismo, que é impossível trocar, impossível atravessar de um lugar para o outro. No versículo 26, há um abismo, uma distância entre nós. Quando o rico falou, olha, pede para Lázaro trazer um pouco de água para mim. No versículo 26, nos traz o quê? Há um abismo entre os dois. Uma separação. E esta separação entre os lugares baixos, chamado inferno, e o lugar alto, chamado céu, o seio de Abraão, lugar de salvação pela fé, é impossível trocar após a morte. É possível trocar em vida, mas após a morte, já era. A oportunidade é em vida, de trocar as trevas pela luz, a morte pela vida, a condenação pela salvação, a maldição pela bênção, a desobediência pela obediência em Cristo e pela palavra, entregando a sua vida em arrependimento e tendo de graça este lugar nos céus. É impossível atravessar após a vida. Versículo 27, me perdoa. O rico manda de novo. Olha, gosta de mandar, rapaz. Até no inferno o rico gosta de mandar fazer os outros empregar. Ele manda de novo, pedindo para Abraão dar a missão para Lázaro, de ir na casa dele e avisar os irmãos dele sobre o que ele estava passando, para que os irmãos não fossem para o mesmo lugar que ele já estava. É forte, meu irmão. Ele estava sendo atormentado. Ele estava sofrendo. E ele pediu agora para Abraão pedir para Lázaro ir lá falar para a sua família. O momento de falar para a sua família é agora. É em vida. Primeiro você firmar a sua salvação, depois falar que existe um lugar de tormento. Por isso que você está aprendendo um lugar chamado inferno. Ter autoridade para falar sobre este lugar. Em vida.
Não se intimide em falar para sua família que é um lugar de salvação, mas há um lugar de perdição para quem não herdar a salvação. Porque a prioridade é a salvação. Sempre foi na Bíblia. Sempre foi a prioridade de Deus. Então, agora ele pede de novo. Vai lá. Ô Abraão, pede para... Deu uma missão para Lázaro, né? Vai lá. Falar, pregar, anunciar sobre a salvação e este lugar que eu estou para eles não vir aqui. Ele tinha 5 irmãos. No verso 28, a intenção era boa. Vamos lá para o 28. A intenção era boa, de tentar evitar a condenação da família. A intenção dele era boa. A condenação dos seus irmãos. Provando que a família toda... Escute muito bem. Provando que a família toda era como ele. Tinha uma vida como ele. Uma vida amando as riquezas. Uma vida que não ajudava os pobres. Uma vida que não aceitou a Jesus. E que não tinha ninguém diferente dele. Por isso a preocupação. Ele olhou e falou, não, os meus irmãos são igual a eu. Então Abraão, pede para o mendigo ir lá. Falar para eles não virem. Se arrependerem para eles não virem. Ter a condenação que eu estou tendo. Versículo 29. Abraão disse. Lá eles têm Moisés. Não precisa ninguém ir lá não. Lá eles têm Moisés e os profetas. Entenda uma coisa. Olha o que diz Jesus nesta parábola. Abraão disse, Jesus contando essa parábola, Abraão disse, lá eles têm Moisés e os profetas, ou seja, lá ele tem os homens que eu escolhi para falar e pregar, que eles ouçam eles, que os seus irmãos, em outras palavras, ouçam os homens de Deus lá. Está vendo a importância de ouvir um homem de Deus? Está vendo a importância de pregar? Quem está me ouvindo aí? Homens de Deus. A importância que Deus deixou homens para pregar, não foi anjos. Deus instituiu os homens para anunciar. Deu autoridade para eles. Então Abraão disse, Jesus falando esta parábola, narrando. Lá eles têm Moisés e os profetas, que ouçam eles. Não vai sair ninguém daqui. No versículo 30, aí o rico fez um apelo. Já que Lázaro não podia, ele já jogou um verde. Falou, e se alguém dentre os mortos, ou seja, quem estava morto? Quem estava no reino dos mortos? Quem estava sepultado? Também na segunda morte? É ele. Ou seja, eu estou morto, deixa eu ir lá. Nada bobo, né? Nada bobo. Aí, no versículo 31, Jesus encerra a parábola dizendo, se não houve os profetas, quem dera alguém que estava morto. Mostrando para ele que não iria sair de lá. Que a oportunidade é para quem está vivo, tanto para pregar, quanto para se salvar. Tanto para falar, quanto para ouvir. Quanto para anunciar, quanto para se arrepender. É forte, meu querido. E nos traz para nós. E hoje eu estou encerrando esse seminário em um lugar chamado Inferno. É apenas 2 aulas. Então, a Bíblia nos diz sobre estes 2 destinos. A Bíblia está dizendo que a hora é agora, não é depois. A porta da salvação está posta agora, porque o mundo todo jaz o maligno, a porta da perdição já foi colocada no Éden, há milhares de anos atrás, onde o pecado entrou sobre a humanidade. E a porta que é a salvação, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, ou seja, eu sou a entrada. Jesus disse assim, aquele que bater eu abrirei. Eu sou a porta. Bater, abrirei.
Aquele que bater, eu abrirei a porta, ele entrará e ceará comigo. Você lembra quando Jesus disse para o ladrão da cruz arrependido? Abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo 43. Na sua crucificação, Jesus estava numa cruz, no meio, e ao seu lado direito tinha um ladrão, e do outro lado esquerdo também um ladrão. Esses dois ladrões estavam com Barrabás presos, porque participaram de um motim, de um assassinato. Só que Pilatos escolheu Barrabás, porque era mais conhecido, e colocou Barrabás e Jesus para o povo escolher, e escolheram libertar Barrabás. E esses dois que estavam neste motim com Barrabás foram crucificados juntamente com Jesus, porque a condenação era a morte de cruz. Jesus estava no meio. E esses dois ladrões representam, querido, duas partes da humanidade. Aqueles que se arrependem e que vão para o paraíso, para o céu, e aqueles que não se arrependem, não reconhecem Jesus, a morte de Jesus, como um inocente, e que ele veio estabelecer o reino dos céus, o reino de salvação. E quando eles estavam, os três, o ladrão de um lado disse para o outro ladrão: olha, eu e você merecemos estar aqui, merecemos morrer nesta cruz, mas ele não fez mal nenhum, ele não merece. O outro ladrão desdenhou. E agora este ladrão que reconheceu a inocência de Jesus se direciona para Jesus e diz a ele: olha, lembra de mim quando chegar no teu reino. Reconheceu ele como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí Jesus disse esta palavra que eu pedi para você abrir, Lucas 23, 43. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Paraíso, céu, seio de Abraão, lugar de salvação. Então é importante garantir o seu lugar nos céus, do que ir para um lugar chamado inferno. Eu quero fazer uma oração com você, encerrando este seminário. Espero ter ensinado você por essa quase 1h20 que estamos assistindo. Eu quero encorajar você a agradecer a Deus pela sua salvação. A condenação é uma segunda opção. A primeira é a salvação. Jesus não quer trazer uma salvação com o medo da condenação como prioridade, mas sim trazer para você a notoriedade, o envio de Jesus Cristo, o reconhecimento de seu Filho, que Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida, que não haverá caminho que leve para este lugar no reino dos céus, de salvação eterna, sem ser pelo Filho, sem passar por Cristo, sem passar pela cruz. E aprendemos que mesmo não tendo o que a gente quer, mesmo estando enfermos, como o mendigo chamado Lázaro, que após a sua morte, ele recebeu aquilo que não tem preço, que é a salvação. Vamos agradecer a Deus pela nossa salvação. Curve sua cabeça. Pai, estamos encerrando este seminário
um lugar chamado inferno. E dizendo que nós almejamos e agradecemos ao Senhor pela nossa salvação. Aprendemos hoje que é importante falar para a nossa família enquanto temos vida, porque após a morte não tem como pregar, não tem como anunciar, porque já estará definido o lugar onde vamos estar por toda a eternidade. Eu quero que nunca seja o inferno o lugar de todos aqueles que virem este ensino através deste vídeo. Porque este é o objetivo deste ensino: trazer Jesus para essas pessoas, almejar o céu. Meu Pai, visita a nossa família que ainda não está em Cristo Jesus. Cai por terra todo medo e intimidação que o inimigo tem colocado em nossos corações para alertá-los sobre o inferno e avisá-los que existe um lugar nos céus para eles e que precisam se arrepender e aceitar a Jesus. Eu quero encorajar, Pai, todo este povo, trazendo sobre eles a autoridade no Teu nome para anunciar o Evangelho da salvação. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado, Jesus, pelo Seu envio, pela Sua vinda, pela morte e ressurreição. E almejamos o arrebatamento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Filhos aliançados, Deus abençoe. Amar vocês faz bem para minha alma. Convidados, visitantes, Deus te abençoe. Eu quero abençoar a tua vida. Pai, muito obrigado por mais uma noite de ensino, quarta de estudos, encerrando mais o seminário. E eu declaro a bênção sobre todos que estavam ouvindo, vendo este culto e ainda vão ver nas redes sociais, na página do Facebook da igreja ou nos canais da igreja e no pastor Adriano Meira. Pai, no nome de Jesus, abençoe poderosamente. Dê a eles o entendimento e eles não vão perecer, porque tua palavra diz que o seu povo perece por falta de conhecimento. Abençoa, dê uma noite abençoada, de paz, saúde e uma semana repleta de vitória. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça e as consolações do Espírito Santo e as doces comunhões de Cristo estejam com eles, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Amar vocês faz bem para minha alma. Amo vocês. Um abraço e até a próxima transmissão.